Saudações reformadores, meu nome é Jefferson e o Nerd Reformado de hoje está mais reformado do que nunca. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a HQ Lutero, o Monge Tempestuoso, da editora 100% Cristã, que mandou pra gente. Obrigado, editora 100% Cristã, pelo presente. É uma editora especializada em quadrinhos voltados para o público cristão, principalmente. A HQ ela conta a história do Martinho Lutero, um frei agostiniano, que deu início à Reforma Protestante. E para poder ajudar a gente no vídeo de hoje, está aqui o Cristiano Franco, meu amigo e pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Tudo bem, Cristiano? Show de bola, beleza. Agora, o Cristiano leu aí cerca de 60 livros do Martinho Lutero em uns 2 meses aproximadamente, mais ou menos, então ele está mais que gabaritado para poder ajudar a gente. Então, Cristiano, você conta um pouquinho da história do Martinho Lutero pra gente, um pouquinho desse início da Reforma. Eu vou ter por base a HQ, né, que a gente leu. A HQ começa com os pré-reformadores, particularmente John Hus, e a promessa de que alguém iria surgir 100 anos depois dele para continuar aquilo que ele começou, que foi um retorno à Escritura. A Reforma nada mais é do que um retorno àquilo que a Bíblia diz sobre a salvação e sobre o relacionamento de Deus com o homem. E John Hus é esse pré-reformador, morre em 1415, queimado, vivo, por conta do seu retorno como um pregador da palavra de Deus. E por conta da confrontação ao papado. E há esse contexto histórico, e a revista começa nesse ponto particular. Após isso, começa a contar a história de Lutero, a história dele com os raios que caem no campo, ele fazendo uma promessa a Santa Ana de se tornar um religioso, abandonar o direito. Ele vai para um convento agostiniano, ali ele começa a sua história com a religiosidade católica romana. As suas crises também começam, ele se vê como um pecador que não consegue ser absolvido pelos rituais romanos para isso, né? E lendo a Escritura, por orientação dos seus mestres, ele se vê confrontado pela fé em Romanos 1, e ali então a sua experiência de fé, através da palavra de Deus, por ação do Espírito, inicia no coração dele e na história uma revolução, com, segundo alguns, o fim da Idade Medieval, por conta da mudança epistemológica. No catolicismo romano, até hoje, a palavra de Deus e a tradição da igreja são a base da teologia da igreja. A Reforma muda essa percepção quando diz que somente a palavra de Deus é a base para a prática e para a teologia da igreja. E a HQ conta isso muito bem quando Lutero é confrontado na dieta de Worms, e ali ele afirma que só pode negar a sua fé se isso for comprovado pela palavra de Deus. E aí começa tudo. Então a Reforma surgiu diante de uma necessidade, não é? Histórica. Há um contexto histórico. Há um contexto histórico com o Renascimento, o retorno ao estudo e às artes renascentistas, o estudo do grego, o estudo do hebraico, do aramaico. E nesse contexto histórico do retorno do estudo das línguas originais e da cultura helenista, surge também esses grandes homens, Lutero, João Calvino, que foram influenciados pelo seu contexto histórico e voltaram-se para a palavra de Deus. Então, se você fosse classificar os principais motivos responsáveis por dar origem à Reforma Protestante, quais seriam? Como cristão, eu tenho que afirmar que o motivo principal é um Deus soberano. Agora, como isso se deu no conto da história, é um contexto que envolve a necessidade da reforma da própria igreja, por conta da corrupção da igreja, as indulgências, a vida dos padres em Roma, prostituição, uma teologia firmada nas relíquias dos santos padres, dos apóstolos,
um engano, um engodo, e Lutero viu isso de perto porque ele foi a Roma nesse contexto. Há uma necessidade de um retorno à palavra de Deus, porque a tradição havia tomado o lugar da Escritura nesse contexto histórico. Então há diversas necessidades que incluem uma mudança na eclesiologia e um retorno à palavra de Deus como fonte do conhecimento. Havia então uma diferença entre a teologia da Igreja Ocidental, antes da Reforma, e a partir da Reforma, né? Sim. A partir da Reforma, a Escritura retoma o seu lugar de base do conhecimento da Igreja. E a partir da Reforma, também, se inicia um processo que envolve a atuação da Igreja no mundo. O início da educação de crianças pobres. Por quê? Porque é pela palavra que pessoas se convertem ao Evangelho. Então, os reformadores incluíam na sua visão de mundo a educação de todos. Então, a reforma muda também o contexto social das cidades onde ela se dá. Por exemplo, a reforma calvinista transforma cidades. E Genebra e Estrasburgo foram transformadas pelos reformadores porque eles entendiam que o Evangelho era o instrumento pelo qual pessoas se convertiam a Deus. O Evangelho escrito e descrito na palavra de Deus. Por isso pessoas tinham que entender a Escritura. E aí também as traduções, o próprio Lutero, que traduziu a Bíblia das línguas originais para o alemão. Antes de Lutero já havia se dado isso com John Whitefield na Inglaterra. Mas é com Lutero que isso se dá de modo mais pontual. A necessidade da Bíblia nas línguas dos povos. Porque é a Bíblia que muda a vida das pessoas na relação delas com Deus. E falando mais do presente agora, né, a Igreja Reformada tem esse lema, né? A Igreja Reformada sempre reforma. Como você vê os efeitos da reforma nos dias de hoje? Olha, ser reformado é modinha, se tornou uma modinha no nosso contexto histórico. Eu nasci na igreja presbiteriana, então eu me entendo como alguém reformado desde a infância. Eu estou com 37 anos. Por que isso acontece? Por conta do renascimento da teologia calvinista da América e da curiosidade disso no mundo inteiro, inclusive no Brasil. E também, por conta disso, de uma curiosidade nos escritos dos reformadores. E também, não só da teologia calvinista, mas luterana também. O que isso influencia na vida prática da igreja? A igreja, de um modo geral, nos nossos contextos, e no nosso contexto histórico e brasileiro, tem vivido uma experiência de retornar para a Bíblia. Muitos jovens têm descoberto a teologia da reforma e retornado para a palavra de Deus, e entendido que a Bíblia é a base para a caminhada de fé da igreja. E tudo começa pela soteriologia. Tudo começa pela doutrina da salvação. E aí, muitos se tornam reformados calvinistas, porque entendem a soberania de Deus, entendem que a salvação só se dá pela graça de Deus, e aí as pessoas mudam a sua visão sobre o Evangelho. Foi lançado recentemente um filme chamado Calvinismo que trata dessas questões, né? Eu comprei o filme. Descoberta da reforma, né? O filme é bem interessante, mas o filme é um filme que conta a história disso na América e de algumas influências em outros países, mas é um filme que conta desse renascimento, que conta do renascimento disso nos Estados Unidos. Não é um filme que fala disso de modo mais global. E o filme é bem legal. Fala de Sproul, de Piper, fala de Mark Driscoll, fala de Montgomery Boyce, fala do D.A. Carson. Então conta como que esses homens influenciaram uma geração inteira a uma mudança de perspectiva. E mais, fala que essa mudança se dá nos jovens. Isso vale para lá e para cá. A teologia reformada ganha esse boom por conta dos jovens e também por conta da internet. O vídeo
conta isso. A influência da internet na propagação da fé reformada. Também fala dos reformados que precisam ficar presos nas jaulas, da prepotência que muitos têm quando redescobrem essas verdades. É um perigo mesmo. A fé reformada preza pela humildade, não é uma fé arrogante, intempestuosa no sentido de cheia de si, não, ela é uma fé escrava do Senhor. É uma fé que entende de fato que Deus é soberano e que a humildade é uma marca de quem entende o Evangelho. Tem outros filmes também que falam dessa questão da reforma, que conta a história do Lutero, né? Tem um filme de 53 que foi interpretado, além de ter sido interpretado por atores, foi interpretado também por exegetas e teólogos, e tem um filme mais famoso de 2003 que foi interpretado pelo Joseph Fiennes, né? Se falando de indicações, primeiro, os escritos dos próprios reformadores, particularmente de Lutero e João Calvino. De Lutero, os trabalhos de Lutero, físicos, pela Concórdia, estão em inglês. Há também para Logos Bible e Kindle. Ainda, em português, alguns comentários pela Concórdia. Eu não sei se por outras editoras de origem luterana. A Monegismo acaba de lançar Conversas à Mesa, em português, é bem legal. Ainda sobre teologia luterana, a Bíblia de Estudo da Reforma, que na verdade é uma Bíblia de teologia luterana, em português. Para quem quiser conhecer mais a fundo a teologia dos luteranos, é uma boa Bíblia. Ainda o Livro de Concórdia, que é um livro que nele se junta as confissões clássicas dos luteranos. Para você conhecer a teologia deles é bem legal. De Lutero é isso. Há mais coisas, mas aí você procura na internet, tem muita coisa. De Calvino, as Institutas, os comentários bíblicos em português, há também em inglês, por diversas editoras. As confissões de fé reformadas, tanto inglesas como holandesas, né, belgas e tudo mais. Comentários bíblicos interessantes para se ter. O comentário que a Cultura editou chama-se Comentário Bíblico da Reforma, que é um compêndio de alguns livros da Bíblia, com citações de reformadores. Muito legal. De Lutero, um livro sobre Lutero, um livro do Alistair McGrath, Lutero e a Cruz de Cristo, muito bom. Um livro mais geral, Teologia dos Reformadores, do Timothy George, que é um livro que vai falar um pouco da teologia deles. Com mais coisas, procura na internet, você vai achar muita coisa em português, mas a maioria das coisas em inglês. Mas tem muita coisa boa. Então é isso aí, pessoal. E tem a HQ do Lutero que a gente falou antes. O vídeo de hoje fica por aqui. Se você gostou, curta, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Show de bola? Valeu, Luciano. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.